E um dos livros que eu gosto muito de ler, e é interessante que Deus planejou um capítulo para cada dia do mês, que é o livro de Provérbios. Você tem 31 capítulos, e é um livro que nos traz muito ensinamento de Deus com relação à sabedoria, ao planejamento, à paciência, fala também sobre generosidade. Então, eu separei para a palavra de hoje os 3 versículos que está Provérbios 21. Eu separei, não está na sequência, mas o que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, ele nos traz instruções de Deus para a nossa vida, tais como eu já mencionei, planejamento, sabedoria, administração. Juntando tudo, está os atributos que todo cristão deveria ter. O cristão, ele deveria ser paciente, ele deveria ser o planejador, ele deveria ser generoso, e muitas vezes não é o que a gente encontra em algumas situações. E eu separei 3 princípios que traz nesse livro de Provérbios, começando no verso 5, que diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Em outras versões, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Todo mundo deve conhecer 2 ditados que, quando a gente era adolescente, até hoje a gente escuta. São 2 ditados que dizem o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Tem um outro ditado que fala: o apressado come cru. Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas na nossa vida secular, ou até mesmo na obra de Deus, mas a gente não faz o mínimo de um planejamento, o mínimo de vou dizer, um checklist daquilo que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente, na pressa do dia a dia, porque hoje nós vivemos um mundo fast, um movimento muito rápido que a gente tende a resolver certas coisas e a gente acaba esquecendo de pequenos detalhes que Deus pode nos mostrar, que às vezes na pressa a gente acaba passando despercebido, por falta de orar, por falta de ouvir uma palavra abençoada que vem da boca de alguém. Às vezes a gente está tentando fazer algo e não está dando certo, às vezes uma direção de alguém fala para você: você já pensou fazer assim ou desse jeito? Aí a pessoa: pois é, não percebi. E às vezes a gente, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, de buscar a ajuda de Deus em orações, a gente acaba passando batido em algumas situações. Então, o planejamento que traz na palavra de Deus, tem vários versículos que falam sobre isso, ele é crucial na nossa vida. A gente fazer um simples checklist do que a gente precisa fazer, nada mais é do que um simples planejamento, não precisa a gente fazer algo mais específico, né? Então, sentar, orar, pedir direção a Deus, chamar Deus para junto e falar assim: Deus, eu fiz isso, me ajuda naquilo que eu não estou conseguindo enxergar. E às vezes uma oração, ela pode nos trazer uma luz para algo que a gente precisa fazer e não está conseguindo. Um outro princípio que eu trouxe nesse versículo, ele está no versículo de número 20, que diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Em outras traduções, diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Aqui Deus está nos ensinando a sabedoria de administrar tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. A palavra tolo, não quero que vocês levem pelo lado pejorativo, às vezes, eu sou tolo, sou burro, imbecil, algo. Não, não é isso. Na verdade, a pessoa tola é aquela pessoa que não busca a sabedoria, não busca a direção para tudo, praticamente tudo na vida, inclusive nas finanças, nos estudos.
Às vezes você tem uma dificuldade, algumas situações de escola ou algo parecido, às vezes você pede a direção de Deus, pede sabedoria e Ele nos dá. Aqui no versículo 20, nós temos duas situações que eu dividi e eu acho bem interessante, que ele nos dá aqui dois modelos de gestão, aí eu vou trazer um pouco para o lado financeiro da nossa vida, que é o modelo de gestão voltada para o progresso e o modelo de gestão voltada para o consumo. Na primeira parte do versículo, está escrito: na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que tem. Então, na primeira parte do texto, a gente tem um modelo de gestão voltada para o progresso. É aquele modelo de gestão que, se eu ganho X, eu preciso viver, no mínimo, um pouco abaixo daquele nível do que eu vivo. Para algumas circunstâncias que acontecem, de repente aparece alguém necessitado na tua porta e você não tem nada na sua casa para oferecer a alguém que está precisando. Então, a gente precisa adotar esse princípio, que é o princípio da boa administração, o não desperdício e da multiplicação. A gente conhece a palavra de Deus, a gente é ofertante, a gente devolve o dízimo para a casa do Senhor, a gente oferta para alguma outra obra de caridade ou algo parecido. E por que muitas pessoas, inclusive nós cristãos, passamos por tanta dificuldade financeira? Haja visto que a gente não conhece, ou muitos não conhecem esse texto, que o sábio armazena, mas o tolo devora. Dentro dessa primeira parte do versículo, que é o modelo de gestão voltada para o progresso, nós temos como exemplo Mateus 25, que é a parábola dos talentos. Todo mundo deve conhecer, todo mundo conhece a palavra dos talentos, onde o Senhor dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O que recebeu 5 talentos multiplicou, o que recebeu 2 também multiplicou, só que o que recebeu 1 não multiplicou, ele simplesmente escondeu. Aqueles que multiplicaram, tiraram o que era dele e devolveram a parte que pertence ao Senhor. Aquele que não devolveu, o Senhor tirou aquilo que era dele. Aliás, aquilo que Deus entregou para ele. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso é que tudo aquilo, todo recurso financeiro que Deus colocar em nossas mãos, ele precisa ser multiplicado para que essa multiplicação seja alcançada o reino de Deus também. Não é uma multiplicação só para você. Se você ler o texto, ele devolveu os talentos que era do Senhor e ficou com o que era dele. Aliás, o que ele recebeu do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós precisamos multiplicar. Multiplicar no reino, devolver a parte que pertence a Deus, fazer bons negócios também, tá? Para a gente continuar multiplicando e continuar abençoando o reino cada vez mais. Porque se você tem, multiplica, você abençoa. Se você não tem, esconde, como é que você vai abençoar o reino? A matemática não fecha. Na segunda parte do versículo, nós temos um modelo de gestão voltada para o consumo. Se você vê o texto, ele diz: o tolo consome tudo que tem. Mais uma vez, a palavra tolo não é pejorativa. Eu levo pelo lado da falta do entendimento e da falta do conhecimento. Então, o modelo de gestão voltada para o consumo, você não tem nem para si e nem para abençoar. Ou seja, como é que eu vou abençoar o reino? Como é que eu vou abençoar alguém que está passando uma dificuldade? Sendo que tudo aquilo que Deus coloca na minha mão, eu zero. Não há possibilidade. Então, eu preciso multiplicar para que essa multiplicação atinja outras pessoas. Como diz a minha esposa, bênção só é bênção se for multiplicada. Então, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. No verso 26, diz o seguinte: o cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém.
Aqui nós temos o princípio da generosidade, ou justiça social. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente multiplica, mas a gente precisa praticar o princípio da generosidade, porque não adianta a gente reter só para nós, porque aquilo que é retido só para nós não é bênção. Então a gente precisa multiplicar. Há uma diferença entre aquele que cobiça para aquele que abre os olhos para as necessidades alheias. Exemplo, a parábola do bom samaritano. Alguém que sofreu, foi assaltado, foi maltratado, ficou à beira de um caminho, e alguém generoso, que pratica a justiça social, foi lá e estendeu a mão para aquela pessoa que estava precisando de ajuda. Então, a generosidade, ela faz parte dos princípios de Deus que a gente encontra no livro de Provérbios.